Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Olá, amigos da Rádio Exclusiva FM. Estamos começando mais um programa Empregabilidade Blindada. Todo sábado, 11 horas da manhã, a gente está aqui para transformar a sua carreira. Hoje o programa é muito especial. A gente vai falar de um tema que eu adoro, né? Faculdade EAD. E eu trouxe um convidado muito especial, um colega meu, EAD também, que trabalha comigo em uma das instituições que eu leciono. Então, Júlio Gomes está aqui, professor Júlio Gomes. Júlio, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Empregabilidade Blindada. Bom dia, Marcela. Pode dar um oi para o pessoal? Sim, opa. Bom dia, Marcela, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com a Marcela, uma colega, né, extremamente produtiva, que está em todas as ações, e discutindo um assunto que eu acho bastante pertinente, que é justamente a questão da faculdade, da educação, né, à distância, principalmente fruto do momento que nós estamos vivendo. Com a pandemia, nós podemos observar que as pessoas, né, em geral, tiveram um maior acesso aos meios digitais e, principalmente, tiveram que estudar à distância. Então, é isso que nós vamos estar discutindo aqui um pouquinho, e eu acho que a gente pode aí bater um bom papo nessa manhã de sábado aqui. O programa, então, ele vai ficar no ar até meio-dia, então mande o seu olá, qual cidade você está nos ouvindo e participando aqui do programa na Rádio Exclusiva FM. Estou aqui já olhando o chat para mandar um oizinho para vocês, tá bom? E aí, agora, antes, quero mandar um beijo, na verdade, para a Lisley, né, da Liz Boutique. A Lisley me veste em todos os programas. Hoje eu estou com um conjunto de malha para o inverno, perfeito para a gente usar até para trabalhar, viu, gente? Às vezes, num dia que é casual day, ou se você é dona de empresa, né? Enfim, você tem sua empresa, você quer um dia por semana e de uma forma mais descontraída, claro, né? Com um escarpão, por exemplo, ou com um sapato um pouco mais refinado, e aí aquela produção que só a mulher sabe fazer, né? Uma bela maquiagem com um conjuntinho como eu tô, fica perfeito para os dias de inverno, para você trabalhar bem elegante. Então, Lisley, um beijo, obrigada, viu, por todo o apoio aqui com Empregabilidade Blindada. E também quero passar uma novidade para vocês da Faculdade Anhanguera, Vila Mariana. Na semana que vem, estarei com eles numa feira de empregabilidade virtual. Então, vou fazer uma palestra com a professora Flávia, tá? E, além disso, eu tenho aí um convite para fazer para você, tá? Então, Faculdade Anhanguera, Vila Mariana, te convida, dia 22/7, às 19h30, a gente vai promover uma feira virtual de empregabilidade e, além da palestra online, teremos a divulgação de vagas das empresas parceiras. Então, gente, oportunidade de emprego para você que está buscando uma recolocação ainda em 2020, tá bom? Além de sorteio de cursos gratuitos com certificados, isso é muito importante, cursos online, tá? Que você vai fazer, obviamente, do conforto da sua residência.
E os participantes também contarão com inscrições gratuitas para o vestibular de bolsa 100%. Gente, bolsa 100% para você manter e continuar os seus estudos agora em 2020, que é uma coisa muito importante. Tanto eu quanto o Júlio, a gente vai falar sobre isso já já, tá bom? E o vestibular vai ser nos dias 23 e 25/7, então na semana que vem, tá bom? E a feira, no dia 22/7. Aqui a gente já mencionou na live o link para inscrição, tá bom? Para o vestibular. E, claro, para você ter todas as informações sobre essa feira virtual e acompanhar a minha palestra com a professora Flávia, além de ter acesso às vagas de emprego que serão divulgadas, tá bom? A gente vai falando um pouquinho mais sobre esse evento da Faculdade Anhanguera Vila Mariana ao longo do nosso programa, certo? Agora a gente vai para o nosso tema de hoje, que é Faculdade EAD, Dicas para o Sucesso, com o meu colega e advogado, professor Júlio Gomes, fundador do canal Mas Seu Júlio. Então, também vou pedir para todo mundo seguir o canal do Júlio agora, a partir de agora, para acompanhar os conteúdos gratuitos. E eu também estou lá no canal do Seu Júlio, né? Estarei, né? Então, vocês também vão poder acompanhar aí conteúdos sobre processos seletivos online já lá no canal do Júlio. Então, Júlio, vamos lá? Vamos lá, Marcela. Bom, você quer explicar um pouquinho do canal? Falar um pouquinho do seu canal? Acho legal você falar como surgiu a ideia, falar um pouquinho da sua experiência, para eles te conhecerem. O que você acha? Acho interessante. Ô, Marcela, é o seguinte, né? Eu sou um professor tradicional, né? Aquele professor de sala de aula. Passei os últimos 20 anos dentro de uma sala de aula bem tradicional, aula presencial, tal. E as mudanças, né, foram ocorrendo. Lógico, eu também tinha uma experiência grande na área de educação à distância, mas o trabalho central era o presencial. Só que no começo do ano, eu percebi, né, antes mesmo da pandemia, eu percebi que as universidades estavam, principalmente as presenciais, elas estavam diminuindo o número de alunos e a possibilidade, né, de um emprego maior seria através do meio virtual. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção. Para ter uma ideia, Marcela, até então, até o começo do ano, eu não tinha nem rede social. Né? Eu não tinha rede social nenhuma, eu não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. Eu vivia a minha vida tranquilamente, sem nada. Mas no começo do ano eu comecei a perceber que não seria tão fácil assim. E aí eu criei um Facebook, criei o meu Instagram, um LinkedIn. Aí eu comecei a entrar. E junto com isso eu criei um canal Mais Seu Júlio. O canal Mais Seu Júlio também era porque... Qual era a questão? A questão era que eu, advogado, tinha terminado o curso de Direito e falei assim, vou começar no Direito, mas como é que eu vou comunicar com o meu cliente? Como é que eu vou ser conhecido em São Paulo? Né? Eu sou um mineiro que morei no Rio de Janeiro e cheguei em São Paulo há muito pouco tempo. Como é que eu vou ter cliente em São Paulo? Eu falei, olha, eu vou ter que criar um canal para que as pessoas possam me conhecer. E aí eu criei o canal Mais Seu Júlio, né? Para estar discutindo temas a respeito do direito. Mas eu comecei a perceber que eu tinha outras coisas, porque como eu tenho outras formações, venho da área de educação, sou economista, eu falei assim, olha, não dá para ficar um canal tão fechado só no direito. E eu comecei a abrir o canal. Então, o canal Mais Seu Júlio, na realidade, eu discuto questões ali a respeito das questões que vão aparecendo no cotidiano. Então, por exemplo, hoje uma que é fundamental, que me aparece bastante claramente, é justamente a questão da faculdade à distância. Então, eu acho que esse é um aspecto, um ponto importante, então aparece lá no canal. Eu tenho, por exemplo, lá no próprio canal Mais Seu Júlio, eu tenho vídeos a respeito da faculdade depois dos 30, que eu discuto um pouquinho sobre a faculdade depois dos 30, e tem uma que eu falo justamente sobre esse tema, que é dicas sobre faculdade à distância. Então, tenho lá também essas dicas, né? E então, a gente sabe, né, Júlio, que a faculdade EAD é a tendência, inclusive nesse momento pandêmico que nós vivemos ainda, né? Marcela, eu diria que ela é
ela é a tendência, não só nesse momento, ela já era anterior. O que ela aconteceu, já era anteriormente, sim, com já era certeza. anteriormente. O ano passado eu tive na BED, que é um encontro, né, de educação à distância, o maior encontro que tem de educação à distância, né? E eu tive lá na BED e em São Lourenço, e inclusive um dos palestrantes apresentou dados mostrando que a faculdade presencial noturna ela estaria terminando, ela estava nos seus últimos dias. Olha que coisa interessante. Isso é assustador, né? O palestrante falar uma questão dessa. E a gente observa, e eu estava observando na faculdade, que o número de matrículas do presencial caía muito e que subia muito o número, né, das matrículas do à distância. Então, esse é um primeiro ponto, né, que a gente tem que observar, que é anterior à pandemia. Né? A pandemia somente agravou e transformando, inclusive, os cursos presenciais em grande parte à distância. Né? Os professores estão trabalhando à distância num curso que é presencial. Então, eu acho que isso é fundamental que a gente entenda, né? Tá. Bom, então vamos começar, né, a entrevista. Eu tenho algumas perguntas aqui para você, até para a gente contextualizar o EAD, para quem ainda não conhece ou nunca teve a oportunidade de estudar numa modalidade online, ou para quem já estudou, testou, teve alguma resistência, ou para os apaixonados pelo EAD, como eu e o Júlio, né? Eu estou bem tranquila, já tive experiências assim em relação ao presencial, já fiz 2 pós-graduações EAD, né? Dou aula há 10 anos, a gente é tutor EAD e eu também dou aula em pós-graduação. Então, assim, já faz parte da minha rotina e eu gosto muito. Então, vamos lá, a gente tem que desmistificar essa questão do EAD para quem ainda tem resistência, até porque, gente, dentro do mercado de trabalho, você precisa se manter atualizado. E isso é uma premissa básica quando você for na entrevista. Você tem que, mesmo nesse momento, você tem que se manter atualizado, né? Com cursos EAD, com graduação, com pós-graduação, o estudo é primordial, tudo bem? Mas vamos lá, né? Para quem ainda está pensando nesse assunto, Júlio, me fala, existem diferenças entre a faculdade presencial e o EAD? Marcela, primeira coisa é o seguinte, a primeira grande dúvida que surge, eu acho que diz respeito a se o curso à distância ele tem o mesmo valor que o curso presencial. Essa é uma questão que já está posta, né? A gente já sabe que, inclusive, no próprio diploma não vem escrito que o curso é à distância, que o curso é presencial. Eles têm o mesmo valor. Então, esse é um primeiro ponto. E é interessante que a faculdade à distância ela passa pelo mesmo processo de credenciamento do MEC que é a faculdade presencial. Então, o aluno pode pensar, a faculdade à distância não tem o mesmo valor, não tem o mesmo cuidado. Isso não é verdade. Então, uma primeira dica que eu dou é justamente quando você for escolher uma faculdade, escolha uma faculdade, né, que tenha boas notas no MEC. Verifique lá, as faculdades elas são credenciadas pelo MEC, inclusive à distância. Né? Então, muitas vezes a pessoa pensa, não, porque a distância é diferente. Não é diferente. Okay? Então, este é um primeiro ponto. Né? As faculdades ela têm o mesmo valor. O que você estava falando, inclusive, sobre os cursos à distância, esses cursos são muito antigos. Só para a gente ter uma ideia, eu, ali no final da década de 90, em 97, eu já tinha feito uma pós-graduação à distância por uma universidade federal no Brasil. E fiz um mestrado à distância em 96 por uma universidade americana. Então, a gente fica pensando, não, porque o processo é bastante longo. Então, observe que na década de 90, ou seja, há mais de 20 anos atrás, né, há 20 anos atrás, nós já tínhamos o ensino à distância na pós-graduação, o ensino à distância na pós-graduação, o ensino à distância. Então, a graduação começa um pouquinho depois, mas nessa época já tinha, né? A modalidade presente no ensino brasileiro, né? Sim, já estava presente no ensino brasileiro. Então, esse é um aspecto bastante interessante
para a gente entender um pouquinho, né? A diferença entre o presencial e a distância, eu até coloco lá nas dicas, eu até divido em 3 partes, né? Eu divido, por exemplo, no campo administrativo, tem algumas diferenças, no campo pedagógico e no campo emocional. Eu coloquei 3 diferenças ali, que a gente pode estar discutindo elas aqui. Ok, Marcelo? Bacana. Bom, vamos lá. E aí, pensando nisso que você falou, vamos explicar, então, como que é uma faculdade EAD para eles. Opa, tá bom. Então, aí, para entender uma faculdade à distância, a primeira coisa que eu acho que é fundamental é que o processo à distância, logicamente, que ele trabalha com meios digitais, por exemplo. Então, a primeira coisa que tem que entender um pouquinho é justamente ter acesso à internet, né? Porque, logicamente, que o processo é todo feito pela internet. E uma coisa fundamental, existe uma sala de aula muito parecida com a sala de aula presencial. Então, você tem uma sala de aula à distância, que a gente chama de plataforma. Então, tem uma plataforma, as boas universidades, tal, todas elas trabalham com uma plataforma virtual. Forma de estudo, né? Virtual. Exatamente, que é idêntico a uma faculdade. Então, o que tem nessa plataforma? Então, a primeira coisa que tem que desmistificar é o seguinte: quando você entra numa plataforma, você tem que mexer. Muitas vezes, para os mais velhos, é um pouco mais difícil, mas para os mais novos é muito simples. Você tem que meter o dedinho ali, né, em todos os links, observar o que é. Então, você vai verificar que lá, por exemplo, em todas elas, tem um canal de mensagens com o tutor. Então, tem uma figura importante que vai te acompanhar no desempenho, que é o professor tutor. Você tem também, à distância, né, neste modelo, você tem também canais para a parte administrativa. Então, como que eu pago a faculdade à distância? Tudo tem ali os canais ali para você, né? Tem também... Como se fosse a secretaria online, né? É a secretaria, só que ela é online. Só que ela é online. Então, tem também a parte da biblioteca. Então, você tem uma biblioteca, só que essa biblioteca também ela é online. Você tem também, nessa plataforma, você tem uma coisa que é fundamental, e aí é um ponto que eu acho que ele é um pouquinho diferente do presencial, que são os prazos. Se na faculdade presencial, você tem que estar presente, você tem falta, você passa, você tem que fazer o trabalho naquele momento. Numa distância, você tem a vantagem. Você pode fazer à noite, você pode dispor do seu tempo da melhor forma possível. Só que você tem um prazo. Quando você não cumpre aquele prazo, você pode ter problemas maiores do que, por exemplo, no presencial. Por quê? Porque no presencial, quando você não cumpre um prazo, o professor fala assim: não, faz um trabalhinho aqui, faz um trabalho lá, compensa aqui, compensa lá. À distância, na faculdade à distância, na online, você tem que tomar muito cuidado com os prazos. Você pode fazer quando você quiser, mas não tem aquela mesma flexibilidade que tem numa distância. Então, você tem realmente um prazo. Isso leva, logicamente, uma das questões do ensino à distância é justamente a questão da disciplina, né? Da autonomia que você tem. Então, você tem uma autonomia de fazer quando quer, mas você tem que ter uma disciplina, muitas vezes, maior do que no ensino presencial, onde você tem alguém o tempo inteiro falando com você: faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Numa distância, não. Você é mais autônomo, você pode produzir o seu próprio conhecimento. Então, é muito importante esse aspecto, que eu coloco os prazos até no campo administrativo. Então, quando você entra numa plataforma, tem ali os prazos certinho, tem um cronograma de atividades. Então, você tem que dar uma olhada naquele cronograma para que você possa estar fazendo de uma forma que organizada, né? Organizada, para deixar tudo para o último dia, né? Então, isso é fundamental. Eu acho que esse é um aspecto da faculdade, né? E essa plataforma é o primeiro ponto. E não tem que ter medo, tem que mexer mesmo, entrar em todos os links, todos os aspectos ali, todos os pontos, para que você possa
está fazendo uma boa faculdade. Então, este é um campo que eu até coloquei como um campo administrativo, é a parte administrativa, a administração de uma faculdade, conhecer realmente a faculdade. Você tem que conhecer a sua faculdade à distância, e você conhece a sua faculdade à distância através da plataforma. Da plataforma, né? E até só para lembrar também, a gente tem dentro da plataforma a biblioteca virtual, né? Similar a uma biblioteca física para você estudar, enfim, fazer suas pesquisas e seus trabalhos, né? Só reforçando aqui. A gente já tem até pergunta para você aqui, viu, Júlio? Mas eu vou seguir a linha e aí depois o pessoal está aqui mandando um oi de Juiz de Fora, Minas Gerais. A Edinalva também mandou um feliz sábado para nós. E a Eusa Paiva tem uma pergunta para você. Mas como a pergunta já é dentro do ambiente que nós trabalhamos, qual que é o trabalho do tutor, a gente segue nas perguntas e depois a gente fala do tutor, tá bom? Tá ok. Então tá. Bom, vamos lá. E qual que é a principal habilidade de um aluno no EAD? O que ele precisa ter? Agora a gente está falando de perfil do aluno, né? Até para você realmente ter esse nível de consciência. Quero fazer um curso EAD, mas o que eu tenho que melhorar nas minhas competências para ter êxito durante o curso? Essa classificação eu já coloquei como uma parte pedagógica, né? Então, o que um aluno, né, precisa para ser um bom aluno EAD? Eu acho que a primeira questão é exatamente a mesma do presencial, que é a rotina de estudos. É fundamental que tenha uma rotina de estudos, né? Porque não dá, por exemplo, para fazer tudo no último momento, porque senão não fica um estudo adequado, você vai acabar sofrendo reveses no teu ensino, vai ser reprovado e muitas vezes não termina o curso. Então, da mesma forma que o presencial, né? Então, existe uma rotina. Eu acho que a rotina ela passa primeiro pelo próprio local de estudo. Você tem que ter um cantinho de estudo e um horário de estudo. Então, é fundamental que tenha um cantinho e um horário. O cantinho pode ser, muitas vezes a pessoa mora com muita gente, ou muitas vezes no trabalho, mas que as pessoas saibam que você, num determinado horário, você está naquele cantinho que você está estudando. Então, você, na própria casa, você tem lá um cantinho, você senta lá, todo mundo já sabe, já respeita, olha, já sabe que, por exemplo, de 10 até meio-dia, a pessoa vai estar ali naquele local e ela está estudando. Então, o seu horário de estudo, sim. O seu horário de estudo, essa rotina ela é fundamental. Independe de ser presencial ou ser à distância, você tem que ter uma certa rotina, né? Este é um ponto central. Eu acho que o que difere muito o aluno do presencial do à distância é um aspecto que até um educador, Pedro Demo, fala sobre o professor pesquisador, né? Eu acho a ideia do Pedro Demo, naquele momento, ali na década de 80, 90, ele escreve dizendo o seguinte, que o professor deveria ser um pesquisador da sua própria prática. Ou seja, o professor deveria procurar se inteirar mais, deveria se capacitar sempre, o tempo inteiro, para aprender. Então, ele deveria aprender constantemente. E quem deveria fazer isso era o próprio professor aprendendo constantemente. Aí eu faço uma analogia. Nós precisamos de um aluno pesquisador. O aluno à distância é um aluno pesquisador. Pesquisador em que sentido? Ele deve procurar. Então, muitas vezes, tem uma questão, hoje em dia é muito fácil, né? Se você apresenta alguma dificuldade, você tem, né, o Google, uma ferramenta tremenda que você pode tirar qualquer dúvida ali. E mais, hoje, mais do que o Google, que apresenta muitas vezes aquela questão, você tem o YouTube, onde você tem professores que estão explicando cada ponto. Então, se eu tenho alguma dúvida, eu posso abrir um vídeo de um determinado professor e verificar como é que ele resolve aquele problema. E mais, eu posso ver aquele vídeo várias vezes. Então, o aluno tem que hoje ser um pesquisador. Eu acho o seguinte, muitas vezes, num primeiro momento, até a própria Wikipédia ali serve como base para o aluno. E depois, se ele quer aumentar, ele pode ir para... Aí nós temos as revistas científicas, tem uma que eu gosto muito, que é muito simples. É só você colocar o que você está procurando e colocar Cielo na frente, que é uma revista científica, tal, interessantíssima, mais profunda, e que traz artigos científicos
que são normalmente de ponta, são artigos científicos mais recentes. Então, você pode ter um conhecimento. Se o aluno quer aprofundar, ele tem essa oportunidade de buscar esses artigos científicos. Se ele quer um conhecimento básico, superficial, para resolver uma determinada questão, ele pode procurar no Google ou no próprio YouTube, com alguns professores. Então, hoje em dia, o aluno tem que ser pesquisador. Olha, se tem uma palavra que eu não sei, antigamente eu ia até um dicionário e pegava ali, tentava compreender pelo dicionário. Hoje, mais fácil, você vai até o Google e verifica a palavra, traz as questões. Então, a possibilidade hoje ela é muito maior, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem até, Marcela, um livro que eu gosto muito, do Melville, que chama Bartleby, o Escrivão, em que é um jovem, né, que ele trabalha como escrivão e ele, num determinado momento, ele ficava repetindo sempre, né, a frase. Ele passou, através de uma doença, ele dizia sempre assim, eu preferia não fazer. Então, o tempo inteiro eu preferia não fazer, eu preferia não fazer. Eu acho que hoje nós temos que ter muito cuidado, né? Porque nós temos que estar o tempo inteiro, né, sendo justamente um anti-Bartleby, né? O tempo inteiro buscando sempre fazer, né? Nós não podemos dar o luxo, né, de falar assim, eu preferia não fazer, porque as mudanças são muitas. Então, nós vamos estar sempre tendo que fazer, procurando. Então, essa eu acho que é a principal característica do aluno. O aluno, à distância, né, ele tem que ser um pesquisador, ele tem que ser um pesquisador nesse sentido, de procurar o conhecimento, de fazer, né, de ter essa iniciativa. Né, aquilo que a gente sempre fala, olha, uma característica, a iniciativa. A iniciativa é fundamental para um aluno. Aliás, a iniciativa é fundamental para o mundo presente, inclusive para o mundo do trabalho. Hoje, se você não tem... Porque antigamente o trabalho estava muito simples, né, Marcelo? Você ia até tal local, fazia lá a sua entrevista, acabou e acabou. Hoje não é bem assim, né? Hoje não é. Você não faz uma entrevista tal e fica lá 30 anos no emprego. Na empresa. Assim. Você não fica 30 anos ali naquele mesmo emprego, com aquela mesma atividade. Mesmo porque aquela atividade some e surge outra. Então, o aluno à distância, eu vejo como uma vantagem. Ele está muito mais preparado, muitas vezes, do que um aluno presencial. Por quê? Porque ele vive neste mundo da insegurança. Ele transita nesse mundo da insegurança. Nós vivemos num mundo, realmente, um mundo que gera insegurança, sim. Mas nós temos que conviver com essas inseguranças, né? E eu acho que a melhor forma de conviver com essas inseguranças é justamente tendo essa iniciativa para fazer, né? É mais importante você fazer e buscar do que ficar preocupado com o que vai acontecer, né? A preocupação com o futuro, eu acho que ela deve ser, nós devemos minimizada, exatamente, essa preocupação com o futuro e buscar realmente produzir no presente, trabalhar o presente para que a gente possa construir um futuro. E como a gente está aqui falando de futuro, já tem uma outra pergunta da Ana Carolina para você. Ela colocou aqui, com essa pandemia, Júlio, muitas pessoas se viram obrigadas a fazer aulas remotas. Você acha que isso irá influenciar as pessoas buscarem mais aulas em EAD, né? Ou seja, buscar cursos EAD agora no segundo semestre? Olha, pode até buscar, pode até ser uma tendência, mas uma verdade absoluta. Todos, a partir de agora, aprenderam que existe uma outra possibilidade de aprender, que é muito importante e potente para os dias de hoje. Então, eu acredito que, a partir de agora, ninguém mais vai prescindir de uma educação à distância. Entendeu? Mesmo que ela faça um curso presencial, mas ela sabe que ela pode procurar sempre numa distância. Dificilmente, eu acho que dificilmente no futuro, nós teremos pessoas que não vão ter feito algum curso à distância. Algum curso à distância. Eu trabalhava também como palestrante, né? O que vai acontecer com as palestras agora? Dificilmente, observa, Marcelo, dificilmente alguém vai colocar 500 pessoas no auditório tão cedo. Essas palestras, elas vão ser feitas como? Vão ser feitas com lives, vão ser feitas onde você não coloca, né? Onde você não vai colocar mais
500 pessoas, você vai colocar 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas assistindo a mesma palestra. Ou seja, você tem a possibilidade, inclusive, de democratizar mais o conhecimento, democratizar mais as informações. Então, eu acho que isso é importante, né? Eu acho que a tendência, eu não sei se nós vamos, né, como aquele professor disse, que vai acabar com o ensino, né? Porque essa ideia de acabar com as coisas, essa ideia fatalista, a gente tem desde a economia, né? Eu puxo meu lado economista, lá com a teoria malthusiana, como lá com a teoria malthusiana, né? Aquela ideia que todo mundo, né, as pessoas sempre lembram do Malthus, né? Aquela ideia de que, isso ele está falando lá no início do século XIX, ele vai dizer o seguinte, olha, vai acontecer uma tragédia. Por quê? Porque as pessoas estão crescendo, né, numa proporção tal, né, que ele vai falar que é numa proporção geométrica, crescendo muito, 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 e a alimentação está crescendo numa proporção aritmética, menor. Então, vai passar um momento em que as pessoas vão morrer todas de fome. Então, essa é uma visão malthusiana. E não aconteceu por quê? Porque a tecnologia veio, produziu mais, tal, e acabou diminuindo, inclusive, a fome. Não que não exista fome ainda hoje. Existe fome, nós estamos verificando isso. Inclusive, este momento da pandemia mostrou bastante claro as condições, né, as péssimas condições de vida do brasileiro. Então, isso é um ponto, mas, de qualquer forma, não se fez, né? Aquela profecia malthusiana, ela não chegou aqui. Ou seja, não acabou com... Da mesma forma que eu acho que não vai acabar com o ensino presencial, entendeu? Acho que não é nada disso, entendeu? Não estou dizendo que vai acabar com o ensino presencial, mas o ensino presencial vai ter dentro dele, obrigatoriamente, a partir de agora, o ensino à distância. Então, o ensino à distância vai estar caminhando sempre junto com o ensino presencial, né? Essa vai ser uma tônica de todo o movimento, né? Inclusive, Marcela, tem inclusive também um outro educador, né? O Ivan Illich, ele escreveu também ali na década, aí no século XX, agora já mais próximo, na década de 70, 80, ele escrevia sobre uma sociedade sem escolas, porque ele estava prevendo que as pessoas iriam estudar em casa. Olha para você ver, isso que eu estou falando, isso já tem 30, 40 anos. 30, 40 anos, exato. Atrás. Então, que acabaria as escolas, que a sociedade seria sem essa escola tradicional, que teria... E, na realidade, a gente verificou que a escola cresceu, ela desenvolveu, ela aumentou, inclusive a instituição, ela ganhou força, né? A instituição escola ganhou força. Então, observe que a gente tem que tomar muito cuidado com essa, né? Dizendo que, agora, não tenha dúvida, que o ensino à distância vai ser central a partir de agora. Aqueles que tinham um certo cuidado, principalmente os mais velhos, é como a minha situação, né? A minha situação, que eu comecei justamente falando sobre isso, né? Eu comecei exatamente com esse discurso. Qual o discurso? De que eu não tinha nada à distância, que você... a minha vida era toda presencial e eu tive que fazer os canais, tive que entrar, mais seu Júlio, mais não sei o quê, tal. Por quê? Porque é uma necessidade. Uma necessidade. A sociedade, aí, buscando o lado sociológico, né? Aí vamos para a sociologia, a sociedade, ela, na realidade, como diria Durkheim, ela pressiona, né? Ela pressiona, ela é coercitiva. Então, eu não posso viver como Batterby. Eu não posso viver como um Batterby. Eu preferia não fazer, eu não tenho esse direito. Por quê? Porque a sociedade me pressiona, há uma coerção. Então, a partir dessa coerção, todos agora têm que, de alguma forma, dominar, se querem estar presentes na sociedade, se querem estar no mundo do trabalho, né? Se você quer pertencer ao mundo do trabalho, você tem que obrigatoriamente trabalhar com o mundo à distância, com o mundo virtual, com a virtualização, com o mundo online. Sim. Bom, e aí a gente acabou falando até das vantagens do EAD. Por exemplo, existe alguma dificuldade para fazer uma faculdade EAD? Você acha que ainda há essa possibilidade de alguma desvantagem? Marcela, eu não chamo desvantagem, mas eu coloco lá no campo emocional. Sim. Essa é a outra fase que eu coloco. Eu coloquei nas minhas dicas lá, eu tenho 3, né? Uma administrativa, foi justamente a primeira pergunta que você fez, agora você fez a pergunta pedagógica, e a última que eu coloco lá é emocional.
a questão da educação à distância, ela tem alguns aspectos que ela se aproxima muito do presencial. Não é que é diferente, mas que muitas vezes ela pode ser potencializada, né? Por exemplo, uma delas que eu coloco é justamente a questão do aluno ter que entender, por exemplo, que uma faculdade, e aí o aluno está começando, ele tem que entender que uma faculdade é uma corrida de longa distância. Eu faço uma analogia, né? Que é uma corrida de longa distância. Você vai fazer uma faculdade em 2, 3, 4, 5 anos. Então, você não adianta você, por exemplo, peguei a plataforma virtual, entrei, e aí eu pego o primeiro mês, fico ali o dia inteiro na plataforma. Que coisa maravilhosa, né? E vou fazendo, vou estudando, que nem uma dedicação tremenda, uma coisa tremenda. E aquilo você não tem fôlego, porque você, no segundo mês, você começa a olhar que você não tem aquela potência, aquele fôlego para continuar daquele jeito. E isso muitas vezes pode levar ao desânimo. Então, você tem que perceber que você tem que fazer, você tem que ter mas tem que ser aquilo que seja factível, aquilo que seja possível para você. Isso muitas vezes, tanto no presencial como à distância. Mas numa distância, muitas vezes a pessoa começa, e aí depois ela começa a perder os prazos, e aí perde tudo. Numa distância, e aí tem a frustração, né? Uma frustração muito grande. No presencial, muitas vezes, você tem o apoio de um colega, o cara liga, olha, fulano, volta para cá, por que você não vem na aula? Muitas vezes o cara vai para a aula, muitas vezes ele está desanimado, mas os amigos estão ali, ele vai acompanhando. O contato presencial, né, dá aquele equilíbrio para ele. Aquele equilíbrio para ele levar no momento de dificuldade. Numa distância, não. Muitas vezes ele, então, tem que ter esse equilíbrio. Começar desde o começo de uma forma equilibrada. Isso é fundamental. Uma outra coisa que é importante, mas que também ocorre no presencial, observem que ocorre no presencial, mas numa distância, muitas vezes, por você estar sozinho, você não consegue perceber, mas você tem que perceber. Uma delas é o seguinte, talvez um dos problemas maiores da educação, e eu particularmente, tenho até um videozinho que eu falo sobre a pedagogia do 10, que eu não concordo muito com a questão do processo de avaliação, tal, mas isso é uma outra questão. Mas, eu concordando ou não, existe um processo que é o processo de reprovação. Então, esse processo de reprovação, muitas vezes, ele desanime muito o aluno. Por que ele desanime muito o aluno? Porque ele chega ali na faculdade, começa a fazer sua faculdade à distância, e muitas vezes tem uma disciplina que muitas vezes é mais difícil mesmo. E ele acaba, tem lá 5 disciplinas, e ele acaba muitas vezes dedicando a uma que ele gosta, e a que ele não gosta, ele não vê tanto, e é justamente a que ele tem mais dificuldade. E aí ele tem uma reprovação, tem ali uma reprovação, tem essa... E com essa reprovação ele se sente completamente desmotivado. Desmotivado. Então, isso não pode ocorrer, né? Eu, particularmente, já tive momentos, eu passei minha vida inteira estudando na escola, fazendo faculdades, não sei o quê, estudando, sou um estudante, né? Como estudante, eu já tive reveses, já tive... Né, vontade de desistir, de jogar tudo para o alto. Não, e mesmo reprovação, mesmo, entendeu? Segunda chamada, muitas vezes eu tive que fazer em várias instituições, eu tive que fazer lá uma segunda chamada. Isso não é demérito nenhum. Tem que tomar cuidado. Isso faz parte, né, da vida do estudante, uma ADP, uma dependência. Faz parte, porque isso muitas vezes a pessoa não consegue perceber. A pessoa acha assim, não, todo mundo é perfeito, tudo foi 10. A vida do seu Júlio, seu Júlio fez esses cursos, tudo, passou em tudo. Não. Tem momentos que eu fui bem, tem momentos que eu não fui tão bem assim, tem semestres que eu vou muito bem, tem semestres que eu não vou tão bem, por uma série de fatores. Por exemplo, normalmente o aluno EAD, muitas vezes é um aluno que trabalha. Então, muitas vezes, o trabalho está bem, ele está bem no trabalho, está tranquilo, ele tem um tempinho, ele tem um cantinho, tem tudo para estudar. Aquele semestre ele vai maravilhosamente. No outro semestre, por exemplo, agora com a pandemia, o aluno perdeu o emprego, perdeu não sei o quê. Como é que você acha que o rendimento dele na escola vai ser o mesmo? Não vai. Isso é normal. Caiu um pouquinho, ficou independência de uma, não tem problema. Tem que entender isso com maior tranquilidade. Eu acho que isso é até maturidade. É uma maturidade que você tem.
você vai fazer várias disciplinas. Muitas vezes, Marcela, o aluno fica preocupado, não estou aprendendo tudo. Não vai aprender tudo. E outra coisa que eu coloco também, que eu acho que é o ponto central aí, é a questão da insegurança. Né? O aluno à distância vive essa insegurança de uma forma muito maior. Né? Insegurança, que insegurança, por exemplo? Olha, presta atenção. Eu vou fazer um curso de pedagogia, mas não vai ter mais aula. Eu vou fazer um curso de engenharia. Mas as empresas agora é tudo automatizado, não vai precisar mais do engenheiro. Eu terminei agora o curso de Direito, o que eu só escuto é o seguinte, vai acabar o advogado, porque vai ser tudo à distância, vai ter o robô, tem até o robô tem até nome, né? Tem até o nome lá do robô que vai fazer tudo. Aí me lembra, né? Esse robô me lembra até, Marcela, aí um outro clássico da literatura, de um tcheco, o Capek. O Capek fala da Guerra das Salamandras. Né? O que são as salamandras? Salamandras, ele foi o primeiro, ali do início do século XX, né? Ele escreve a Guerra das Salamandras sai publicado em 36, mas é um livro em que ele vai falar sobre a salamandra, é como se fosse um robô que faz tudo. Né? Então, a salamandra vai fazendo tudo. E o homem vai ficando de lado. Quer dizer, é mais ou menos... Olha, estou falando aí de quase 100 anos atrás, Marcela. Sim, né? sim. Nós estamos vivendo essa mesma condição, né? De que tem um robô, que tem alguém, né? Que tem uma informática, que tem computadores e tal, que estão fazendo as coisas e que nós não vamos ter que fazer mais nada. Né? Que nós estamos ficando, ou seja, no mundo sem emprego. Nós estamos ficando sem emprego, porque o robô faz isso, se faz aquilo. Se a educação, por exemplo, a própria educação à distância, se você faz isso não precisa do professor. Se o sistema, o próprio sistema, né, o próprio robô faz todas as questões judiciais, não precisa do advogado. Entendeu como é que é? Então, esse tipo de pensamento, preconceito, de pensamento, se o aluno ficar preso a esse pensamento, ele não vai fazer absolutamente nada, ele vai ficar inerte. Então, na realidade, ele pode fazer aquela faculdade e depois, sinceramente, acabou a faculdade de Direito, não tem mais faculdade de Direito, o que eu faço? Eu faço outra faculdade. Você está entendendo? O aprendizado que eu tive com aquela faculdade, ele vai ficar comigo o tempo inteiro. O curso de Direito, ele não serve, o curso de Pedagogia, ele não serve somente para dar aula. O curso de Direito, ele não serve somente para ser advogado. Ele serve para que você se transforme num cidadão, que você possa participar da cidade, que você possa participar também do mundo do emprego, em outros pontos. Entendeu? Então, isso é fundamental que entenda isso. Então, uma última questão, Marcelo, é o seguinte, o aluno está lá sempre vem a pergunta, professor, eu estou no quinto, no último período, estou lá nos últimos períodos, professor, eu não gostei desse curso, eu gostaria de fazer outro. Tudo bem, termina aquele e faça o outro. Não deixe em aberto, né? Não procrastina, né? Não, dê terminalidade ao seu curso, né? Então, essa insegurança que nós estamos vivendo hoje, e qual é o melhor curso? Né? Não tem melhor curso, né? Existem muitas pessoas trabalhando, por exemplo, com a ideia de que, não, os cursos são todos na área de informática, que tem que fazer informática. Não necessariamente. Nós não observamos, por exemplo, as pessoas que trabalham com a área de informática ganhando muito mais do que em outras áreas. Isso não é uma verdade. Se fosse assim, as pessoas mais ricas seriam as pessoas que trabalham com a área de informática, e não é verdade. Uhum. Né? Não vê isso. Né? Você tem grandes engenheiros, você tem grandes médicos, você tem grandes advogados, e que não são da área de informática. Grandes administradores, né? Grandes administradores, todas as áreas, né? Grandes professores, né? As pessoas gostam muito de falar do professor, mas o professor ele é representativo, né? Ele é representativo, sim, e as pessoas vivem muito bem sendo professores, né? A gente tá recebendo bastante comentário aqui, viu? Excelente reflexão. A Márcia está aqui com a gente, mandando um oi. A Jacilene também parabenizando. E a gente tem uma pergunta para você. O pessoal está aqui falando que muito bom o tema abordado.
Aí a Luzia comentou aqui, estava fazendo café e só ouvindo, mas vim aqui parabenizar, ótimo programa. Olha, que legal, muito bacana. E tem uma última pergunta agora para a gente fechar, que a gente está perto do meio-dia, que na verdade a gente teve, deixa eu só pegar o nome dela aqui, ela fez no começo do programa, que a gente teve uns 20 comentários aqui, eu estou correndo atrás dos comentários, viu, gente? Ela perguntou para você, Júlio, como que é o trabalho do tutor? Ele é um professor educador? Vamos falar um pouquinho, né? Você até comentou mesmo agora do robô, né? E dentro do ensino à distância, a gente tem aí uma nova profissão, né? Que foi criada, que é o tutor à distância, né? E que nós estamos inseridos nele. Então, vou deixar para você falar um pouquinho da nossa profissão, do nosso dia a dia. Marcela, ela não é tão nova assim, para você ter uma base. E aí eu estou falando em 2002, ou seja, vamos pensar em 20 anos atrás, 2002, 2003, a FGV, ela criou, né, ela começou a trabalhar com educação à distância, mas de uma forma bem forte e robusta, né? E eu fui um dos primeiros tutores da FGV lá no comecinho dos 2000, 2003 e tal. Eles fizeram um curso de tutoria, né? E eu fui tutor da FGV durante muitos anos, né? E, inclusive, tinha, né, o tutor era tão forte, o tutor era tão respeitado, que nós tínhamos reuniões nacionais feitas no Rio de Janeiro. Então, os tutores vinham do Brasil inteiro para o Rio de Janeiro. Para reuniões. Nós tínhamos reuniões, nós chegamos a ter reuniões com mais de 500 tutores no Rio de Janeiro. Isso eu estou falando em 2000, 2003, 2004. Até 2010, até 2009, eu participei dessas reuniões, assim, de 2004 a 2009, 5 anos eu participei muito diretamente ativamente. Muito ativamente com essas reuniões, que eram reuniões... Então, o tutor, ele já vem de um tempo, né? Assim, dentro do meio militar, também dentro do Exército, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com a educação à distância na década de 90. Então, isso era muito comum, trabalhar à distância, porque por causa das distâncias, né, como os militares vivem muito distante, então tinha uma educação à distância muito forte. Presente no Exército. Presente no Exército. Sempre teve nas Forças Armadas a educação à distância. Mas fora também, eu disse. Então, a figura do tutor, quem é o tutor? O tutor, na realidade, é o professor. Ele é um professor, sim. Existe uma discussão, né? Se é administrativo, se é... Mas ele exerce, sim, uma função pedagógica. Ele não exerce somente função administrativa. Ele exerce uma função pedagógica. Por quê? Porque toda vez que você comunica com uma outra pessoa, toda vez que você está trabalhando em principalmente textos acadêmicos, você está atuando como um professor, né? Então, como você é esse mediador em algumas universidades, você tem a figura do professor, tem a figura do tutor. Né? Que tem a figura do conteudista, que faz o conteúdo. Você tem algumas personagens aí do processo educacional à distância. Mas, de qualquer forma, o tutor ele tem um papel central. Por quê? Porque ele faz essa relação direta com o aluno. Então, a relação direta do conhecimento do aluno se dá através do tutor. Em alguns casos, diretamente com o tutor, existem algumas universidades que o tutor tem esse papel pedagógico mais proeminente, e outros como um elo, né, de ligação como um elo, né, de ligação não, mas como um elo com o próprio professor. Então, essa ligação, né? Então, isso é muito, muito interessante, né? Assim, perceber a importância. E, logicamente, que aí, para o aluno, é fundamental que ele entenda que a comunicação dele deve se dar com o tutor. Normalmente, nas plataformas, tem lá um fale com o seu tutor, tem alguma, né, mensagens com o tutor, que é a ligação que você tem. Então, toda dúvida que você tem, tanto pedagógica como administrativa, você pode fazer através do tutor. Então, tem mais perguntas, Júlio. Sim. Eu vou correr aqui, porque tem bastante pergunta interessante, viu? A Eusa Paiva que fez essa pergunta sobre o tutor, e aí ela está perguntando, e como que é a remuneração desse tutor?
Ela colocou aqui, o salário é inferior do que um professor? Normalmente, o salário ele é menor sim. Ele é menor porque a exigência para um tutor, a exigência... Os pré-requisitos da posição são diferentes. Da posição são diferentes, né? Então, normalmente, ele é menor sim Não, lógico, observe que quando eu fui tutor lá na GV, no começo, os tutores eram os maiores professores do Brasil. Por isso que eles se reuniam lá em... Aliás, naquela época, para ser tutor da GV, tinha que ter, no mínimo, o mestrado. Estou falando em 2000, quando quase ninguém tinha mestrado. Sim. Quando quase ninguém tinha. Não estou falando hoje. Hoje tem muita gente com mestrado, né? Estou falando 20 anos. Há 20 anos atrás, o número de pessoas com mestrado era muito menor. E para ser tutor na GV naquela época, tinha que ter, no mínimo, mestrado. Então, ali ganhava muito bem, ganhava muito mais do que o professor. Então, naquele momento, ganhava mais do que o professor. Então, isso é muito, assim, depende muito da instituição que você está, depende muito do papel desse tutor, porque tem alguns lugares que o tutor, ele leva o nome de professor também, então depende muito aí das condições. Da instituição, né, educacional. A gente tem mais duas perguntas para fechar aqui. Ele fala, a distância e presencial é a mesma coisa? A diferença da mensalidade é por não usar o prédio da faculdade? Aí ele complementa, muitos pensam que o presencial é melhor às vezes por a mensalidade ser maior. E aí discriminam o ensino à distância. O problema, na realidade, a gente pode imaginar, não é só o gasto com o material de você estar presente, né? Gente. Não é só isso. Existe também a possibilidade, por exemplo, você imagina, um professor, ele pode, vamos lá, colocar uma sala de aula expandida, né? Ele colocar lá uma sala com 100 alunos dentro de uma sala de aula, que é assim, contraprodutivo, porque um conversa, outro fala, não sei o quê, mas você põe 100. O tutor, ele pode estar falando com um número muito maior de alunos. Por quê? Porque ele tem capacidade de estar falando, não são todos que vão apresentar a mesma dúvida, ele tem oportunidade, por exemplo, uma dúvida de um, ele pode expandir para todos. Então, a forma de comunicação à distância, ela é mais rápida e mais potente do que no presencial. Então, essa comunicação, por ser mais potente, pode fazer com que você precise de um número menor de professores. O tutor pode dar conta de um número maior de alunos. Ou seja, a universidade não ganha somente na parte física, ela ganha também na expansão. Com um tutor que tem uma quantidade de alunos maior do que o professor. Então, tem essa vantagem também. Uma outra questão é que você tem materiais, né, que já estão postos, que já são pré-fabricados. Então, eles já servem para outros meses, diferentemente de um curso presencial. Então, você tem, sim, vantagens econômicas muito grandes que faz com que o curso à distância possa ser, muitas vezes, muito mais barato. Sim. Ele é mais barato porque tem várias vantagens econômicas aí. Não é só a vantagem do prédio. Tem outras vantagens. Legal. E, Júlio, para a gente fechar aqui, uma palavra que vem na sua mente quando a gente fala de ensino à distância. Em uma palavra. Uma palavra? Uma palavra para a gente fechar. Poxa, uma palavra, eu acho que vem a questão da modernidade para mim. Legal. EAD é modernidade. A EAD é a modernidade, né? A modernidade no sentido de que é o que está posto para este momento. Para esse momento. Eu acho que este momento é o momento do EAD. Nós vivemos o momento EAD. E isso está presente em tudo. A gente pode observar, todas as atividades foram EAD. Nunca se fez tanta live, nunca se fez... Claro. Ninguém está aguentando mais de tanto trabalho, ninguém aguenta mais a enxurrada, né? Enxurrada de conteúdos, né? Online. Conteúdo online. Mas por videoconferências, né? Videoconferência, não sei. Por quê? Porque é o momento, é a modernidade. É o momento que nós vivemos. Então, EAD é a modernidade.
E, Júlia, então eu queria agradecer sua presença aqui, né? Presença virtual e participação no programa. A gente está chegando ao fim, mas queria que você deixasse todos os seus contatos para entrar em contato com você depois aqui do programa. Poxa, quero falar com o Júlio. Professor Júlio, como que eu faço? Ah, sim, vou deixar assim. Eu deixo aí para você. Tá ok? Eu agradeço a todos aí a participação de todos nesse nosso encontro e que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, né? Inclusive, vai estar saindo ali no Mais Seu canal. Júlio, a semana, no canal lá Mais Seu. Essa semana ainda você vai estar participando lá, né, Marcela? Está participando lá com o processo seletivo, né? Seletivo online. Como se dá o processo seletivo online. Então, vale a pena. Eu convido a todos a estar lá no canal Mais Seu Júlio. Eu vou colocar o canal agora aqui para você, tá? No chat da nossa live, eu vou mencionar o seu canal para todo mundo ir lá e se inscrever, né? Ativar o sininho do canal. Mais Seu Júlio, né? Mais Seu Júlio. Mais Seu Júlio. Ó, a Ana Carolina tá aqui parabenizando você, Júlio, pela live. A Euza Paiva também, tá bom? As duas estão aqui mandando um abraço para você. E eu vou colocar o seu canal agora, ao vivo e a cores. Vamos lá. Já vou procurar aqui, antes da gente fechar o programa. Pode ficar aqui comigo, canal Seu Júlio, YouTube. Já vamos fazer o merchan do Júlio. Certo, obrigado. Aqui. Deixa eu achar o seu canal. Mas Seu Júlio, né? Tem que colocar o mas, pronto. Márcio Júlio. Peraí, eu já vou fazer melhor, né? Vamos pegar o seu canal do link que você me manda. Aí eu já posso deixar aqui um link certinho para o seu canal, para quem tiver interesse. Já vai para a página direto daquele vídeo super interessante sobre esse tema, né? Às vezes as pessoas querem saber um pouco mais. Aí sim, que eu falo das dicas, né? Sim, estou colocando aqui, gente. Aqui, já achei. Estou colocando, então, o link aqui para vocês seguirem. Para seguirem o Júlio. Deixa eu colocar aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? A gente tem que fazer tudo ao vivo, gente. Sigam. Hoje é isso, né? É exatamente hoje é isso, né? Em tempo real, né? Então, sim. Tá aqui o canal do seu Júlio no nosso chat aqui, na live, na Rádio Exclusiva FM. Júlio, obrigada, viu? Espero que você volte no programa mais vezes, mas fica aqui com a gente até a gente fechar o programa, tá? Queria, então, só fazer... Obrigada. Mais uma chamada, né, da Faculdade Anhanguera, Vila Mariana. Agora, na semana que vem, no dia 22, a faculdade vai promover uma feira virtual de empregabilidade, né? Além da palestra online comigo e com a professora Flávia, a gente vai ter divulgação de vagas de emprego, de empresas parceiras. Então, se você está buscando uma recolocação para esse ano, para agora, gente, então tem que acompanhar. Se você está participando de processos seletivos online, interessado em começar a trabalhar em agosto, tem que participar. A gente vai ter sorteio de cursos gratuitos online, né? Como a gente falou hoje, agora o tempo todo, EAD, com certificado. E os participantes também da feira virtual contarão com inscrições gratuitas para o vestibular de bolsa 100% nos dias 23 e 25/7. Então, no dia 22 é a feira virtual. Espero vocês na minha palestra sobre empregabilidade com a professora Flávia. E também, além dos cursos, vagas de emprego, tem a inscrição no vestibular. E como Job Hunter, eu não posso esquecer de enaltecer a importância do estudo na hora do processo seletivo e é claro, né, para o seu trabalho. Enfim, como o Júlio comentou hoje no programa, ensino, ele fica, o conhecimento ele fica com você, né? E ele fica disponível para você colocar em prática na sua profissão, na sua vida pessoal e para você e na sociedade como cidadão. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que o Júlio falou e me marcou no programa de hoje, tá certo? Então, gente, até sábado que vem, 11 horas,
a gente vai trazer uma convidada muito especial, Marina Kim, para falar sobre mindset. Então, a gente volta nesse assunto sobre mentalidade, como encarar o mundo pandêmico e o pós, né, o novo normal. Estaremos aqui com esse assunto imperdível e espero que você tenha gostado do programa de hoje e te espero, então, na próxima semana. Gente, obrigada, viu? Um beijo, Júlio. Obrigada mais uma vez. Obrigada,